Nessa videoaula nós abordaremos os produtos notáveis. Então, para início de conversa, a gente vai falar sobre o quadrado da soma de dois termos. Bem, nós denominamos de quadrado da soma de dois termos a expressão do tipo a mais b elevado ao quadrado. Então, o que é o quadrado da soma de dois termos? É exatamente quando nós temos a soma de dois termos elevada ao quadrado, como a gente pode observar nesse item que nós temos anteriormente. A mais b ao quadrado, a gente vai ter dois termos sendo somados e elevados ao quadrado. Bem, desse modo, a gente vai ter que a mais b ao quadrado é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Como assim? Para que a gente resolva um quadrado da soma de dois termos, basta que a gente memorize, basta que a gente faça essa regrinha que eu vou mostrar para vocês a seguir. O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, o que acontece? Quando eu falo a mais b ao quadrado, o primeiro termo é o a e o segundo termo é o b. Então, você pega quadrado do primeiro, a ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes a dá 2a, vezes o b dá 2ab. Mais o quadrado do segundo, o segundo termo é b, então mais b ao quadrado. Com isso, você consegue resolver qualquer quadrado da soma de dois termos. Aí eu trago um exemplo para nós treinarmos. Eu quero calcular as seguintes expressões e no item A, a expressão que eu trago é x mais 1 ao quadrado. Como a gente pode observar, isso é um quadrado, porque você está elevando ao quadrado, da soma de dois termos, exatamente porque entre os dois termos nós temos uma soma. O que a gente pode fazer? Se nós temos o quadrado da soma de dois termos, a gente pode aplicar a regra que eu acabei de falar, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mas eu trago aqui também uma maneira, um método alternativo, para se você não conseguir memorizar essa regrinha básica, você pode fazer pelo método alternativo. E qual é esse método alternativo? Vamos lembrar que um valor ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Por exemplo, 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Desse modo, a gente pode imaginar que x mais 1 ao quadrado é x mais 1 vezes x mais 1. Repito, quem quiser resolver pela regra que a gente apresentou anteriormente, pode resolver, ela sai até mais fácil. Mas esse método alternativo é para quem não conseguir lembrar da regra. Calcular um quadrado da soma de dois termos é só pegar um número e multiplicar por ele mesmo. Então, eu pego o x mais 1 e multiplico por ele mesmo. Nesse x mais 1 vezes x mais 1, nós vamos aplicar a distributividade. A gente vai pegar cada termo do primeiro parêntese e multiplicar por cada termo do segundo parêntese. Vamos lá, acompanhe aí. Quando eu pego, vamos começar distribuindo x. Então, x vezes x dá x ao quadrado. Mais, agora o x com 1 do segundo parêntese. X vezes 1 dá x. Mais, agora a gente vai distribuir o 1. 1 vezes x dá x, mais 1 vezes 1 dá 1. Então, ficou x ao quadrado, mais x, mais 1. Nós vamos juntar os termos semelhantes. O que é isso? A gente vai juntar aqueles termos que têm quadrado, aqueles termos que têm x e, finalmente, aqueles termos independentes. No que nós temos aqui, nesse exemplo, dá para juntar x mais x. X mais x dá 2x, o restante repete. Então, fica x ao quadrado mais 2x mais 1. Desse modo, então, nós temos que x mais 1 ao quadrado é x ao quadrado mais 2x mais 1. Ainda abordando esse primeiro exemplo, eu trago o item B, 2a mais 3b ao quadrado. Observem, isso é um quadrado, porque eu estou elevando ao quadrado, da soma, porque nós temos uma soma entre parênteses, e essa soma ela está somando dois termos, que são o 2a e o 3b. Então, é um quadrado da soma de dois termos. Se quiserem fazer pela regra, façam. Se não quiserem, façam o método alternativo, que é o que eu vou fazer aqui. 2a mais 3b ao quadrado, eu pego 2a mais 3b e multiplico por ele mesmo. Agora nós vamos distribuir.
cada termo do primeiro parêntese multiplica cada termo do segundo parêntese. Vamos começar pelo 2a. 2a multiplicado por 2a dá 4a ao quadrado, porque você faz 2 vezes 2 dá 4, a vezes a dá a ao quadrado. Agora eu vou multiplicar o 2a pelo 3b. 2 vezes 3 dá 6 e repete o a e o b. Então 2a vezes 3b dá mais 6ab. Agora a gente vai distribuir o 3b por cada elemento do segundo parêntese. Quando eu pego 3b vezes 2a, 3 vezes 2 dá 6 e repete o ab, na ordem, né, para ficar mais fácil de trabalhar. Então 3b vezes 2a dá 6ab. Mas agora eu pego 3b vezes 3b. 3 vezes 3 dá 9, b vezes b dá b ao quadrado. Então mais 9b ao quadrado. Vamos juntar os termos semelhantes. Então os semelhantes que nós temos aí é 6ab mais 6ab. Dá 12ab. 6 mais 6 dá 12, repete o ab. Então com isso a gente conclui, após repetir os outros, né, que 2a mais 3b ao quadrado é 4a ao quadrado mais 12ab mais 9b ao quadrado. Dando continuidade, eu falo agora do quadrado da diferença de dois termos. O quadrado da diferença de dois termos nada mais é quando você tem uma expressão do tipo a menos b ao quadrado. Ou seja, quando você tem uma diferença entre dois termos elevada ao quadrado. Bem, para a gente resolver uma expressão do tipo a menos b ao quadrado, isso vai ser a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Isso me faz perceber que, claro, o quadrado da diferença de dois termos, você pega o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Então é esse procedimento, essa regra básica, né, que a gente utiliza para calcular um quadrado da diferença de dois termos. Repetindo, quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês de um detalhe, né? Observem que o quadrado da diferença é muito parecido com o quadrado da soma. A única diferença entre eles está exatamente no sinal de menos. No quadrado da soma é mais 2ab. No quadrado da diferença é menos 2ab. O restante é tudo igual. Bem, para a gente observar essa pequena diferença apenas no sinal, eu pergunto qual o valor das seguintes expressões e vocês vão perceber que as expressões que eu coloco nesse exemplo são muito parecidas com as que eu coloquei no primeiro exemplo, trocando só de quadrado da soma para quadrado da diferença. Exatamente para mostrar para a gente como apenas um sinal será trocado. Então aqui inicialmente eu tenho x menos 1 ao quadrado. Aqui você pode aplicar a regra que está aí do lado, né? A propriedade que está aí do lado, no retângulo cinza, ou você pode fazer o método que eu sempre ensino, que é aquele que é mais seguro quando você esquece essa propriedade. No caso, x menos 1 ao quadrado, eu escrevo como sendo x menos 1 vezes x menos 1. Aí nós vamos distribuir cada termo do primeiro parêntese com cada termo do segundo parêntese. Inicialmente eu vou pegar x vezes x dá x ao quadrado, x vezes menos 1 dá menos x. Agora eu vou distribuir o menos 1. Menos 1 vezes x dá menos x. E menos 1 vezes menos 1, menos e menos dá mais. 1 vezes 1 dá 1. Então ali seria mais 1. Em seguida, basta que a gente junte os termos semelhantes. Então eu vou juntar menos x com menos x. Dá menos 2x e repetir os demais. Então ficou x ao quadrado menos 2x mais 1. Desse modo, o que nós temos? A gente tem que x menos 1 ao quadrado é x ao quadrado menos 2x mais 1. Vamos para o item B. Nesse item B, eu tenho 2a menos 3b ao quadrado. Então, o procedimento é bem parecido com o que a gente já fez anteriormente. Eu vou pegar, então, o 2a menos 3b e multiplicar por ele mesmo, para resolver aí o que é equivalente a elevar ao quadrado. Aplicando a distributividade, eu vou pegar inicialmente o 2a do primeiro parêntese e multiplicar por cada elemento do segundo parêntese.
Quando eu pego 2a vezes 2a, 2 vezes 2 dá 4, a vezes a dá a ao quadrado. Então você obtém 4a ao quadrado. 2a vezes menos 3b, repete o menos, 2 vezes 3 dá 6 e repete o ab. Então fica menos 6ab. Agora eu vou pegar o menos 3b e multiplicar por cada elemento do segundo parêntese. Menos 3b vezes 2a, você pega então, repete o menos, né? 3 vezes 2 dá 6 e repete ab. Então fica menos 6ab. E por fim, menos 3b multiplicado por menos 3b, menos e menos dá mais, 3 vezes 3 dá 9, b vezes b dá b ao quadrado. Então fica mais 9b ao quadrado. Por fim, a gente vai juntar os termos semelhantes. Só dá para juntar menos 6ab com menos 6ab. Menos 6 com menos 6, sinais iguais, repete o sinal e soma. Então, menos 6 com menos 6 dá menos 12. Portanto, menos 6ab com menos 6ab dá menos 12ab. Repete os demais, com isso fica 4a ao quadrado menos 12ab mais 9b ao quadrado. Portanto, 2a menos 3b ao quadrado seria 4a ao quadrado menos 12ab mais 9b ao quadrado. Dando continuidade, agora a gente fala sobre o produto da soma pela diferença de dois termos. O que é isso, né? O que é esse produto da soma pela diferença de dois termos? Nós denominamos de produto da soma pela diferença de dois termos as expressões do tipo a mais b vezes a menos b. O que é isso? Como o próprio nome já sugere, a gente tem um produto, a gente tem uma multiplicação e as duas parcelas dessa multiplicação, a primeira parcela é uma soma e a segunda parcela é uma diferença entre dois termos, no caso aí entre o a e o b. Então isso é que é um produto da soma pela diferença de dois termos. Bem, como é que a gente resolve, né, esse produto da soma pela diferença de dois termos? Esse a mais b vezes a menos b, ele é, na verdade, a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso nos leva a crer uma propriedade bem simples para que a gente possa resolver esse tipo de operação. O que nós temos? Um produto da soma pela diferença de dois termos, basta que eu pegue o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. É o mais simples de vocês memorizarem. Produto da soma pela diferença de dois termos, eu pego o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Basta isso. Para que a gente possa dar uma entendida melhor, eu vou fazer aqui um terceiro exemplo, onde eu vou desenvolver algumas expressões. No item A eu quero y mais 3 vezes y menos 3. A gente pode aplicar a propriedade que eu falei anteriormente, né? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Mas até para que a gente entenda do porquê que essa propriedade é válida, eu vou desenvolver e mostrar como vai dar exatamente o mesmo valor. Então eu pego y mais 3 multiplicado por y menos 3. Fazendo a distributividade, y vezes y dá y ao quadrado. Y vezes menos 3 dá menos 3y. Mais, né? Agora vamos distribuir o 3. 3 vezes y dá mais 3y. Mais com menos dá menos. 3 vezes 3 dá 9. Então, menos 9. E aí vejam que dá para a gente cortar o mais 3y com o menos 3y. Ao cancelar fica y ao quadrado menos 9. Ou seja, o que restou, y ao quadrado menos 9, é o mesmo valor que eu obteria se eu tivesse calculado quadrado do primeiro, y ao quadrado, menos quadrado do segundo, 3 ao quadrado, 9. Então isso mostra que realmente a propriedade que eu falei anteriormente ela é válida, e com isso nós temos que y mais 3 vezes y menos 3, isso é na verdade y ao quadrado menos 9. O item B, 2x mais 1 vezes 2x menos 1. Novamente aí um produto da soma pela diferença de dois termos. Então eu vou fazer desenvolvendo para que a gente possa observar o desenvolvimento. Vamos lá então. Eu vou pegar o 2x do primeiro parêntese e distribuir por quem está no segundo parêntese. Inicialmente, 2x vezes 2x dá 4x ao quadrado.
já que 2 vezes 2 dá 4, x vezes x, x ao quadrado. Continuando, 2x vezes menos 1 dá menos 2x. Agora, vamos distribuir o 1. 1 vezes 2x dá mais 2x, e 1 vezes menos 1 dá menos 1. Cancela menos 2x com mais 2x, e sobrou, então, 4x ao quadrado menos 1. Desse modo, nós temos que 2x mais 1 vezes 2x menos 1 é 4x ao quadrado menos 1. Continuando aí no estudo dos produtos notáveis, agora a gente fala sobre o cubo da soma de dois termos. O que é esse cubo da soma de dois termos, né? Nós denominamos cubo da soma de dois termos expressões do tipo a mais b ao cubo. Ou seja, quando nós temos uma soma de dois termos elevada a um cubo. Bem, esse a mais b elevado ao cubo, isso pode ser resolvido como a ao cubo mais 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado mais b ao cubo. Isso faz a gente perceber a seguinte propriedade, né? Que para a gente resolver um cubo da soma de dois termos, basta você pegar o cubo do primeiro termo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro termo, vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo termo. Então, essa propriedade bem extensa é ela que me permite determinar o cubo da soma de dois termos sem precisar propriamente estar desenvolvendo os resultados, os cálculos, né? Podendo simplesmente calculando o que a propriedade fala. Agora, se você não consegue memorizar ou se você não consegue entender pela propriedade, é só você desenvolver. Os exemplos que eu farei logo em seguida, eu vou desenvolver, né? Então, desenvolva as seguintes expressões. No item A, eu quero x mais 2 ao cubo. Então, vejam, nós temos um cubo, porque eu estou elevando ao cubo, uma soma, porque entre parênteses tem uma soma entre dois termos, entre o x e o 2. O que nós vamos fazer? Vamos lembrar que todo número elevado ao cubo é ele multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Isso quer dizer que o x mais 2 ao cubo é x mais 2 vezes x mais 2 vezes x mais 2. E aí como é que a gente resolve? É só você pegar as parcelas de duas em duas. Lembrando que esse procedimento é para quem não quiser utilizar essa propriedade que eu coloquei aí na coluna anterior, nesse retângulo. Quem não quiser utilizar a propriedade pode fazer desenvolvendo como eu estou fazendo. Inicialmente eu vou pegar as duas primeiras parcelas e repete a última. Então eu vou pegar x mais 2 vezes x mais 2 e repetir a última parcela. Aplicando a distributividade, acompanhe aí. Produto das duas primeiras parcelas estão nesse primeiro parêntese, ou está nesse primeiro parêntese. X vezes x dá x ao quadrado, x vezes 2 dá 2x, 2 vezes x dá 2x, 2 vezes 2 dá 4. Isso está no primeiro parêntese. Aí, claro, né, como repete a terceira parcela, vezes o x mais 2. No primeiro parêntese, dá para juntar 2x mais 2x, dá 4x. Então, fica x ao quadrado mais 4x mais 4, multiplicado pelo x mais 2. Qual é o nosso procedimento agora? É só pegar, de novo, né, cada elemento do primeiro parêntese e multiplicar por quem está no segundo. Então, vamos lá ver como é que fica isso. Ó. Quando eu pego x ao quadrado vezes x, dá x ao cubo. Mas, quando eu pego x ao quadrado vezes 2, dá 2x ao quadrado. Agora vamos pegar o 4x e distribuir no segundo, pelos elementos do segundo parêntese. 4x vezes x dá 4x ao quadrado. 4x vezes 2 dá 8x. Agora eu vou distribuir o 4, né? 4 vezes x dá 4x, 4 vezes 2 dá 8. Vou juntar os termos semelhantes. Então, repete o x ao cubo, porque não tem ninguém para ser juntado com ele. 2x ao quadrado mais 4x ao quadrado dá 6x ao quadrado. 8x mais 4x dá mais 12x mais 8.
Então você tem que x mais 2 ao cubo é x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 12x mais 8. Eu poderia chegar a esse mesmo resultado se eu tivesse simplesmente aplicado a propriedade que eu coloquei na coluna anterior, como eu falei agora há pouco. O item B, 2x mais y ao cubo. Vamos lá fazer do mesmo jeito, né? Eu vou pegar então o 2x mais y e multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Agora a gente vai agrupando de duas em duas parcelas. Então multiplica as duas primeiras e repete a última parcela. Vamos lá. Eu vou aqui distribuir. Então na hora que eu pego nas duas primeiras parcelas, 2x vezes 2x dá 4x ao quadrado. 2x vezes y dá 2xy. Agora vamos distribuir o y, né? Y vezes 2x dá 2xy. E y vezes y dá y ao quadrado. Vezes, repete a terceira parcela que era, né? Que é o 2x mais y. Dentro do primeiro parêntese, dá para juntar 2xy com 2xy. Dá 4xy. Então aí no primeiro parêntese, 4x ao quadrado mais 4xy mais y ao quadrado. É isso que vai multiplicar o 2x mais y. Vamos distribuir agora. Aplicando a distributividade, eu vou então pegar o 4x ao quadrado multiplicado por cada elemento do segundo parêntese. Então 4x ao quadrado multiplicado por 2x, 4 vezes 2 dá 8x ao cubo. Mais 4x ao quadrado vezes y, é só repetir, mais 4x ao quadrado y. Vamos distribuir agora o 4xy. 4xy vezes 2x, 4 vezes 2 dá 8, x vezes x dá x ao quadrado, repete o y. Então seria 8x ao quadrado y. 4xy vezes y, você repete o 4x, y vezes y dá y ao quadrado, então fica 4xy ao quadrado. Por fim, vamos distribuir o y ao quadrado. Então, y ao quadrado vezes 2x, você tem então 2xy ao quadrado. Y ao quadrado vezes y dá y ao cubo. Bem, dessa forma, juntamos agora os termos semelhantes. Então, repete o 8x ao cubo, 4x ao quadrado y mais 8x ao quadrado y dá 12x ao quadrado y mais 4x y ao quadrado mais 2x y ao quadrado dá 6x y ao quadrado. E aí repete o mais y ao cubo. Desse modo, então, nós temos que 2x mais y ao cubo é 8x ao cubo mais 12x ao quadrado y mais 6x y ao quadrado mais y ao cubo. Bem, é dessa forma que a gente resolve cubo da soma de dois termos. Para finalizar, cubo da diferença de dois termos, que é muito parecido com o cubo da soma. Vamos lá. A gente denomina cubo da diferença de dois termos expressões do tipo a menos b ao cubo. O que é isso? Quando nós temos uma subtração de dois termos elevada ao cubo. Esse a menos b elevado ao cubo, você pode resolver como sendo a ao cubo menos 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado menos b ao cubo. E aí você pode lembrar e perceber que é muito parecido com o que a gente tinha no cubo da soma. A única diferença é nos sinais. Como vocês podem observar, o sinal do segundo e do quarto termo é negativo. Então, na verdade, o cubo da diferença, a única diferença que tem para o cubo da soma é no segundo e no quarto sinal. Na verdade, no sinal do segundo e do quarto termo. Desse modo, a gente pode observar a partir do que nós temos anteriormente, que para resolver um cubo da diferença de dois termos, você pega o cubo do primeiro termo, menos, porque o sinal do segundo termo é negativo, né? Menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo, menos, porque você vai ter que alternar os sinais, mais e menos, então agora menos o cubo do segundo termo.
Bem, isso é a propriedade através da qual você resolve qualquer cubo da diferença de dois termos. Se você não quer memorizar a propriedade, porque realmente a gente acaba se equivocando em algumas passagens dela, basta você aprender a desenvolver, que é a maneira como eu vou fazer. Eu vou colocar exemplos parecidos com os anteriores para você perceber que a diferença entre o cubo da soma e o cubo da diferença é só a alternância dos sinais. O restante é do mesmo jeito. Então aqui eu quero x menos 2 ao cubo. O que a gente faz, né? Como aí a gente tem um cubo da diferença de dois termos, se eu for desenvolver sem utilizar a propriedade, basta que eu repita o x menos 2 três vezes. Então eu vou multiplicar as duas primeiras parcelas e repetir a última. Bora ver como é que fica. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 2 dá menos 2x. Menos 2 vezes x dá menos 2x. E menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. E aí, como eu falei, né, vezes a última parcela, que é x menos 2. No primeiro parêntese, eu vou juntar menos 2x com menos 2x, dá menos 4x. Então, você obtém x ao quadrado menos 4x mais 4 vezes o x menos 2. Ok, agora a gente vai distribuir cada elemento do primeiro parêntese com cada elemento do segundo parêntese. Bora ver como é que fica. Quando eu pegar x ao quadrado vezes x, dá x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 2, dá menos 2x ao quadrado. Agora vamos pegar o menos 4x e distribuir também. Menos 4x vezes x dá menos 4x ao quadrado. Menos 4x vezes menos 2, menos e menos dá mais. 4 vezes 2 dá 8. Repete o x. Distribuindo agora o 4. 4 vezes x dá 4x. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Vamos juntar os termos semelhantes. Então repete x ao cubo. Menos 2x ao quadrado menos 4x ao quadrado dá menos 6x ao quadrado. 8x mais 4x dá mais 12x. E repete o menos 8. E aí você observa como realmente ficam os sinais alternados, mais com menos, como eu havia falado. Desse modo, então, a gente tem que x menos 2 ao cubo é x ao cubo, menos 6x ao quadrado, mais 12x, menos 8. O item B, eu quero 2x menos y, tudo isso elevado ao cubo. Então, vamos desenvolver da mesma maneira, né? Para fazer 2x menos y ao cubo, eu vou pegar o 2x menos y e multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Vamos começar então agora multiplicando as duas primeiras parcelas e repetindo a última. Nas duas primeiras parcelas, 2x vezes 2x dá 4x ao quadrado. 2x vezes menos y vai dar menos 2xy. Agora distribuindo o menos y. Menos y vezes 2x dá menos 2xy. E menos y vezes menos y, menos e menos dá mais, y vezes y dá y ao quadrado. Aí, claro, né, como repete a terceira parcela, então vezes 2x menos y, aí no último parêntese. No primeiro parêntese, eu vou juntar menos 2xy com menos 2xy, dá menos 4xy. Então ficou 4x ao quadrado, menos 4xy, mais y ao quadrado. Tudo isso multiplicado por 2x menos y. Vamos então distribuir cada elemento do primeiro parêntese com cada elemento do segundo parêntese. Então você pega 4x ao quadrado vezes 2x dá 8x ao cubo. 4x ao quadrado vezes menos y dá menos 4x ao quadrado y. Vamos distribuir o menos 4xy. Menos 4xy multiplicado por 2x dá menos 8x ao quadrado y. Menos 4xy vezes menos y, menos e menos dá mais, então fica mais 4xy ao quadrado, já que y vezes y dá y ao quadrado. Distribuindo agora o y ao quadrado vezes 2x dá 2xy ao quadrado. E y ao quadrado vezes menos y dá menos y ao cubo.
Vamos juntar agora os termos, né, semelhantes. Então, repete 8x² menos 4x² y. Com menos 8x² y dá menos 12x² y. 4xy² mais 2xy² dá 6xy². E aí repete o menos y ao cubo. Dessa forma, nós temos que 2x menos y ao cubo é 8x³ menos 12x² y mais 6xy² menos y ao cubo. Bem, para a gente finalizar, eu vou resolver uma questão que já caiu no vestibular da UVA, como exemplo, né? Abordando um desses tópicos que nós trabalhamos hoje. Questão do vestibular 2009.2. O número 1 mais 2 raiz de 2, ele é igual à raiz quadrada de quem, né? Então, o que eu quero? Eu quero saber qual desses números que nós temos aí nos itens A, B, C ou D, qual desses é um número, né, cuja raiz quadrada é 1 mais 2 raiz de 2. Ou seja, raiz quadrada de quem que dá 1 mais 2 raiz de 2? É o que eu quero saber. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que esse número que eu quero é um número x qualquer. Então o que eu quero? Eu quero um número x de tal modo que a raiz quadrada dele seja 1 mais 2 raiz de 2. Bem, se eu quero que a raiz quadrada de x seja 1 mais 2 raiz de 2, o que eu posso fazer? Para encontrar esse número x, eu vou ter que tirar ele de dentro dessa raiz. E como é que eu tiro o x de dentro da raiz? É só cancelar a raiz, né? Para cancelar uma raiz quadrada, aprendam essa dica. Para cancelar uma raiz quadrada, você vai elevar ao quadrado dos dois lados. Olha o que eu fiz. Eu apenas elevei ao quadrado dos dois lados da igualdade. Beleza. No primeiro membro, raiz quadrada de x ao quadrado, esse quadrado vai cancelar a raiz. Vai ficar apenas o x. Igual. Então, no segundo membro agora, 1 mais 2 raiz de 2 ao quadrado, isso é um quadrado da soma de dois termos. O primeiro tópico, né, que eu falei na aula de hoje. Quadrado da soma de dois termos, você pode aplicar a propriedade, né? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Você pode fazer dessa maneira. Quem não quiser, é só pegar o número e multiplicar por ele mesmo, já que está elevado ao quadrado. Feito dessa forma, vamos desenvolver. Então, o x é igual. Multiplicando o 1, distribuindo 1, 1 vezes 1 dá 1, mais 1 vezes 2 raiz de 2 dá 2 raiz de 2. Agora, distribuindo 2 raiz de 2, 2 raiz de 2 vezes 1 dá 2 raiz de 2. E 2 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2, com calma, né? Você vai pegar 2 vezes 2 dá 4, vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, já que 2 vezes 2 dá 4. E quanto é a raiz de 4? É 2. Então, por isso ficou aí no final o 4 vezes o 2, que é o valor da raiz de 4. Bem, nessa próxima passagem, eu vou repetir x igual a 1. Na verdade, eu repeti quase tudo. A única coisa que eu fiz foi multiplicar o 4 pelo 2, que dá 8. E agora, por fim, a gente vai juntar os termos semelhantes. Então, x é igual. Junte o 1 com o 8, dá 9, mais 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 2, dá 4 raiz de 2. Então, desse modo, o número que eu quero é 9 mais 4 raiz de 2. O que isso quer dizer para mim? Isso quer dizer que a raiz quadrada de 9 mais 4 raiz de 2, ela dá 1 mais 2 raiz de 2. De maneira, então, que nós sabemos que a resposta correta é o item A. Com isso, eu finalizo a videoaula de hoje, onde nós abordamos os principais produtos notáveis.